Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, onde quer que sejamos, possamos aprender algo mais da Tua Santa Palavra, dos Teus ensinos, através de lições. Assim pedimos que esteja iluminando nossas mentes com a ação do Teu Santo Espírito. E te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, o texto bíblico base para a lição de hoje é Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 15. Leiamos. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém. O tema da lição de hoje é Jesus Cristo é o Senhor, e disso não temos dúvida alguma. A igreja de Colossos era marcada pela diversidade cultural e, portanto, de pensamentos. O autor da carta apresenta a preocupação de que essa igreja não se dividisse por meio de filosofias e vãs sutilezas, Colossenses 2,8, que as confundisse quanto à verdade. Cristo Jesus é o Senhor e nele reside toda a plenitude, versículo 19 do capítulo 1. Essa situação não ficou presa à realidade de Colossos. Ainda hoje esse tipo de tensão está presente em nossas igrejas e temos muito a aprender com as orientações presentes nesta carta. Fato é que o grande foco que temos aqui, endereçada para a igreja de Colossos, é que Jesus Cristo é o Senhor. Apesar de tudo que é colocado diante das pessoas, diante do mundo, Jesus Cristo é o Senhor, ainda hoje e sempre será. Unidade de propósito. Esta igreja estava situada na cidade de Colossos, no vale do rio Lico, nas proximidades da cidade de Laodiceia, hoje equivale à atual Turquia. Ela não havia sido fundada por Paulo, mas provavelmente por Epáfras, Colossenses 1,7. No entanto, por sua trajetória missionária, Paulo era muito conhecido e respeitado por lá. Foi por isso que, diante do conflito de ideias ali vivenciado, essa carta em seu nome foi bem acolhida e trouxe impactos importantes. Se Paulo escreveu essa carta para a igreja em Colossos, é porque era essencial que ela fosse escrita com palavras na qual Jesus Cristo, ele é o Senhor, sempre foi, sempre será, ele é. De suma importância para nós hoje também, no mundo em que há tantas diversidades, tantas tribulações, tantos problemas, Jesus, ele é o Senhor. Precisamos entender um pouco mais dessa comunidade. Havia ali dois grupos, um de pessoas de origem judaica e outro de pessoas gregas, convertidas ao cristianismo. O grupo judaico gostava muito de preservar seus costumes, sua tradição. Por outro lado, o grupo grego também tinha suas próprias ideias sobre o mundo e o corpo humano. Agora convertidos ao cristianismo, era necessário que essas ideias sobre vida, mundo e espiritualidade, que não condiziam com as verdades bíblicas, ficassem para trás. A igreja de Colossos tinha esses dois grupos, judeus convertidos a Cristo Jesus e agora gregos, gentios convertidos a Cristo Jesus.
São duas culturas diferentes, duas realidades diferentes. Os judeus haviam seguido o judaísmo, agora estavam seguindo a Cristo Jesus. E os gregos tinham várias divindades, religiões diferentes. Era necessário que pudessem estar juntos, em comunidade. E para isso, algo deveria ser deixado de lado. Nós mudamos, e quando nós mudamos, algo nós deixamos para trás, avançamos, progredimos. Isso era essencial para a igreja de Colossos e é essencial para nós também. Era isso que o autor da carta ressaltava à comunidade dos colossenses, que como pessoas cristãs deveriam deixar para trás seus pensamentos e costumes contraditórios que tinham e se juntarem no único propósito, para viverem numa comunidade de iguais em amor. Ao serem batizados, a renúncia da velha vida por amor a Cristo fazia morrer para suas antigas percepções de mundo e viver uma nova vida em Jesus e por Jesus. Quem aceita Jesus em sua vida, claro que algo fica para trás, algo já não é mais tão importante, porque Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós deixamos muitas coisas de lado, que já não nos servem mais, atrapalham, nos prejudicam, não trazem um bem espiritual, físico, emocional e sentimental. Por isso, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, muitas coisas ficam para trás, são deixadas de lado, porque não são mais benéficas para nós. Jesus Cristo é o Senhor. Essa carta tem como tema principal afirmar a supremacia de Cristo Jesus, capítulo 1, 16 a 20. Nesse contexto da diversidade de pensamentos e interpretações, era real o perigo de se deixar levar por uma falsa doutrina ou vã filosofia. O texto desse estudo bíblico é uma advertência quanto a esse perigo. É uma grande verdade. As nações, os povos, as pessoas têm pensamentos diferentes, culturas diferentes. Por isso, devemos nos apegar ao que proporciona comunhão, unidade. Nós que somos membros da Igreja de Jesus na face da terra, nós temos culturas diferentes, nações, povos, temos pensamentos diferentes, mas há princípios que nos unem, e um deles é que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, nosso princípio maior. Deus amou a humanidade e enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Colossenses 2, 6 a 7 traz mais uma vez a ideia de que Cristo é supremo e deve ser o centro da nossa fé. Ao recebermos a Cristo, Ele passa a ser o nosso caminho. É com Ele e nele que devemos andar. Versículo 6. A relação de intimidade é ilustrada a partir de duas imagens. Estar nele enraizado, radicados, e nele edificado. Jesus é a videira verdadeira, e nós os seus ramos. João 15, 5. Ele é também a pedra angular, a partir da qual somos edificados e edificadas. Efésios 2, 19 a 22. Tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos Ele como nosso Senhor e Salvador. Cremos que Ele ilumina o nosso caminhar e o nosso agir, nos torna novas pessoas, mudadas, para sermos sadias e benéficas para o mundo e para a sociedade na qual nós vivemos. Cristo é o centro e o conteúdo da fé cristã, e assim torna-se a referência para a vida, para a resolução dos conflitos e para o discernimento dos verdadeiros e falsos ensinamentos. O autor da carta, em seu objetivo de elucidar a igreja, combate tudo isso, Colossenses 2,11. Em seguida, reafirma o valor do batismo como marco do perdão dos pecados e de uma nova vida assumida por quem opta pelo batismo nessa nova fé. De que vida falamos? Aquela enraizada, radicada, edificada em Cristo Jesus. Versículos 6 e 7. Por isso, a essas vãs filosofias não se deve dar valor, pois Cristo reina sobre todas essas coisas. Versículos 16 ao 23. Nós vivemos no mundo. Nesse mundo nós trabalhamos, estudamos, nos alimentamos, compartilhamos.
Nesse mundo, devemos viver conforme Jesus nos deixou ensinamentos. Nós não devemos nos excluir da sociedade e do mundo, nos excluir das pessoas. Devemos habitar, porque aqui vivemos. E Deus, Ele quer agir através de nós, com o seu Santo Espírito. Por isso, Ele diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, apregoar as boas novas da salvação, apregoar que Jesus, Ele é o Senhor. Ver, julgar e agir. Como? Esta carta é escrita para a igreja de Colossos, mas o autor ordenou que fosse lida para outra igreja. 4,16. Talvez isso seja um indicativo de que esses problemas não fossem exclusivos da comunidade de Colossos, ou ainda, que já fosse costume as cartas circularem entre as comunidades. Depois de tantos séculos, esta carta ainda cabe na atualidade. Essa é a garantia de que este texto foi, sem dúvida alguma, escrito mediante inspiração divina, pois a palavra do Senhor permanece para sempre. Mateus 24, 35. Na época, as cartas, como se fosse um memorando, circulavam entre as igrejas, que estavam em cidades e povoados próximos. Essas cartas nos achegaram. São conhecidos por nós como livros do Novo Testamento. E devemos nos alimentar, como os cristãos e cristãs se alimentaram desde aquela época até hoje. Porque essas cartas, essas palavras, são ensinos para nós, ensinos para transformar nossa vida, transformar o mundo de uma forma sadia e benéfica. Em tempos de heresias disfarçadas de novas teologias, a gente precisa não só crer em Cristo, mas se preocupar em permanecer nele e entender o que isso significa. O autor chama a atenção daquela comunidade para que caminhe segundo os ensinamentos da fé cristã. Colossenses 2, 6 a 7. Era preciso que aquela igreja crescesse no conhecimento de Jesus. Naquela época como hoje, há muita coisa nova que surge, muitas novidades. Infelizmente, novidades que distorcem, deturpam, que enganam, que trazem mais mal do que bem, fogem aos ensinamentos bíblicos, fogem aos ensinos de Jesus, e devemos tomar cuidado porque vêm disfarçados como novas teologias. Devemos tomar um cuidado quanto a isso. O convite continua valendo. Dessa maneira de ver, julgar e agir no mundo deve acontecer de acordo com as instruções que recebemos de Cristo, e isso admitimos mediante o estudo da sua palavra. Não apenas leitura, mas por meio da reflexão e do estudo da mesma. Por meio desse conhecimento, vamos adquirindo um coração agradecido e assim crescendo em ações de graças. Capítulo 3, versículos 16 e 17. É importante que nós aprendamos, meditemos na palavra do Senhor, porque ela traz algo muito importante. Uma palavra fortalecida, uma palavra abençoadora. A coragem de aceitar o pastoreio. A carta escrita à igreja tinha a função de pastoreá-la, lembrando da razão da sua fé, orientando-a sobre como andar em Jesus Cristo e como proteger-se dos falsos ensinamentos. Ao pastorear esse grupo, o autor queria lembrar às pessoas que, acima de tudo, o que deveria imperar era o amor, que é o vínculo da perfeição. 3,14. E ainda lhes alertou: seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações, a qual também fosse chamados de um só corpo, e sede agradecidos. 3,15. Foco, que é passado para essa igreja, o amor. Ele deve ser compartilhado. É muito importante. É o amor que nós temos hoje compartilhado com as pessoas com quem convivemos. Lembrando que Deus é amor e Ele enviou o grande amor do seu Filho, Jesus, para nos ensinar. Quando o pastoreio sobre as nossas vidas caminha na direção do consolo e da valorização das nossas ações, ficamos felizes. O pastor ou a pastora ganham muitos pontos no nosso conceito.
E quando o pastoreio assume o tom de nos desafiar a mudar de posição de comportamento, é preciso ter coração misericordioso, humilde. Nem tudo que a gente faz é correto. Por isso, escutar a repreensão e ponderar sobre as nossas atitudes é mais que necessário. A palavra de Deus diz que infelizmente nós pecamos por pensamento, palavra e por ato. Por isso, devemos ter a humildade, o amor de aceitar a correção para que possamos caminhar no caminho correto, no caminho do Senhor. E a igreja estava sendo exortada também em relação a isso. Se conflitos surgem dentro de casa, no trabalho, na família, por que não surgirão na igreja? É uma postura ingênua não reconhecer essa realidade. Há conflito de todo tipo, para todos os gostos, e a maioria deles colocam a unidade da igreja, do grupo de jovens, do ministério, do grupo pequeno em xeque. Assim acontecia na igreja de Tessalônica. O pastoreio de Paulo chama os membros dessa igreja à responsabilidade. É preciso preservar a unidade. Infelizmente, os mesmos conflitos, problemas que afetam a humanidade acabam afetando também a igreja. Porque a igreja somos nós, seres humanos, homens e mulheres, pessoas que em algum momento precisam da ajuda, de socorro, de providência, de orientação, de instrução e de correção. Assim, Paulo, ele pastoreia nesse momento essa comunidade através de ensinos, assim como nós temos sido pastoreados também. Cristo é a referência para a resolução dos conflitos. Preservar a unidade não significa abafar os conflitos, mas empenhar-se em resolvê-los, tendo a Cristo como referência para a resolução de tais conflitos. Boa parte dos conflitos daquela comunidade se dava por divergências de ideias e experiências. Com as nossas igrejas não é diferente. Sabemos muito bem o que significa ter ideias diferentes e ter que conviver a si mesmo. Tem hora que conseguimos, tem hora que não. É uma realidade. Nós passamos por situações difíceis. É realmente algo que nós devemos trabalhar, batalhar para resolver os problemas, porque a igreja, como as pessoas que vivem no mundo, também passam por conflitos, problemas, situações, e precisamos nos empenhar para conseguir. Analisar a trajetória de Jesus é perceber que o tempo todo ele vivenciou conflitos e os superou, como estudamos na lição sobre o Evangelho de Marcos. Além de vivenciar seus próprios conflitos, Jesus era um pacificador. Ele estava comprometido em resolver conflitos e isso deve inspirar a nossa prática. Sermos seguidores e seguidoras de Jesus não nos garante uma vida sem conflitos, mas viver com Jesus nos garante sim um novo olhar sobre nossas diferenças. Deus nos ama e nos enviou Jesus para nos salvar. Deus sabe que nós temos pensamentos diferentes, culturas diferentes, agir diferente, e Deus quer compartilhar conosco para que possamos viver em unidade, em comunhão, mesmo apesar das diferenças, dos problemas que nós temos enfrentado, porque cremos que Ele nos ajudará a resolver os conflitos. Não podemos permitir que nossas diferenças de pensamentos criem uma barreira intransponível entre nós, impassível de derrubar. Viver como Jesus implica amar as outras pessoas e transpor as diferenças pelo amor que nos faz iguais. Afinal, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi por todo mundo. Ele não deseja ninguém fora do seu reino, e nesse reino somos iguais. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele quer ser Senhor de todos os homens e mulheres na face da terra. Nós devemos comprometer a tornar isso possível com as nossas atitudes, o nosso testemunho, o nosso agir a cada instante. Conclusão: em vários momentos desta carta, o autor ressalta o amor, a paz, a igualdade, o perdão e nos dá instruções de como lidar em nossos diferentes relacionamentos. Tudo o que fizermos deve colaborar para vivermos a amplitude do amor de Deus por nós, em Jesus. Com a igreja de Colossos, aprendemos muito para tornar isso possível. Nunca deixe que opiniões divergentes falem mais alto que o amor que devemos uns aos outros, umas às outras. É o grande ensino de Jesus para a humanidade e para todos nós.
de que o amor, a paz, a igualdade e o perdão devem ser metas a serem trabalhadas para que haja mudança social, mudança na humanidade, a partir do agir do Santo Espírito de Deus em nós e através de nós. Temos aqui algumas questões para serem respondidas e, havendo alguma dúvida, nos comunique, irmãos e irmãs. A sua reflexão sobre a palavra de Deus tem feito você crescer em ações de graças, agradecimentos? Como temos lidado com os conflitos na vida da igreja? Quais são as suas iniciativas em busca da unidade da igreja? Deus abençoe e assim agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento na Tua presença, momento em que podemos aprender algo mais da Tua palavra através de lição. Onde quer que estejamos, Senhor, continue iluminando nossas mentes e corações. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.